ele é importante, até para orientar o seu cliente, visto que quando a gente vai fazer um contrato de locação e o cliente dos senhores, o empresário, vai ver se o ponto é viável comercialmente, ele avalia essa condição. Em nenhum momento quem está fazendo o processo de locação ou a empresa que é a imobiliária, ela informa, olha, o ponto é importante, a área é economicamente viável e está regularizada junto com os bombeiros. O último terço que eu coloquei para os senhores, ninguém coloca. Por quê? Porque a grande maioria das edificações acaba tendo problema, e aí sobrecai sobre quem? Sobrecai sobre o proprietário, não do imóvel, o proprietário do estabelecimento comercial. Então aí ele recai sobre quem? É um efeito cascata, cai sobre o contador, que aí acaba sendo pressionado para que ele faça o processo acabar fluindo, e aí a gente acaba tendo um choque de forças, né? Entre o nosso cenário visando a liberação, lógico, dentro de um regulamento mínimo, a visão do proprietário do imóvel que não quer desprender o financeiro para regularizar, e o empresário que quer viabilizar a regularização o mais rápido possível. Mas entendo que a gente tem que fazer um movimento nesse cenário, estimular e pressionar justamente os estabelecimentos comerciais como um todo, para que a gente possa ir regularizando isso. A legislação hoje ela já está muito mais maleável e permite esse cenário, mas é uma força que não depende somente da gente. A gente precisa do apoio dos senhores para que a gente possa impulsionar mais rapidamente esse processo de regularização das edificações. Eu ainda não entendi a metragem da baixa complexidade. É 200 metros quadrados ou é 700? A edificação que a gente chama de baixa complexidade, ela tem duas situações. Nós temos a edificação de baixa complexidade de até 200 metros quadrados e temos até 750 metros quadrados. Aí tem alguns requisitos que ela não pode ultrapassar. Ela não pode ter mais do que 3 pavimentos, tem que ter uma escada comum, não pode ter mais do que 90 kg de gás, não pode fazer depósito de líquido inflamável acima de 250 litros e não pode ter capacidade de público acima de 100 pessoas. Se ela se enquadrar nesses requisitos, elas são de baixa complexidade. A senhora consegue pegar o atestado de edificação em regularização e o bombeiro tem, na hora de chamar a sua vistoria, ele vai selecionar. Pô, essa aqui, eu conheço o prédio, eu tenho que fazer a vistoria. Então eu vou selecionar a vistoria prévia e vou até o local. Mas a senhora já tem um atestado de edificação. Pode acontecer de eu chegar na sua edificação e indeferir a sua vistoria? Pode. Mas a senhora não vai perder o atestado ainda. A senhora continua com o atestado normal. Assim que regularizar as pendências que eu encontrar, eu regularizo toda a edificação e renovo o seu alvará e a senhora pega um atestado de funcionamento. Eu posso chegar também na sua edificação e dizer, não, o prédio lá eu conheço, é tranquilo, já teve uma vistoria um ano passado, ou um ano. Eu posso colocar no meu sistema que a sua vistoria será feita daqui a 5 anos, sem problema nenhum. Aí, como é que a senhora vai renovar o alvará no ano seguinte? A senhora vai entrar no sistema, vai botar a renovação de alvará, a senhora vai pegar um novo atestado de edificação e regularização e o bombeiro só vai passar lá depois de 4 anos. Entendeu? Esses são os critérios para edificação de baixa complexidade. Se a edificação tiver 750 metros redondo, o próprio sistema já vai dizer para a senhora, edificação de alta complexidade. Para conseguir tirar o atestado de edificação e regularização. Aí tem que ter a vistoria prévia de bombeiro. Mas não é até 750 metros quadrados? Na verdade, a metragem, que aí tem um problema no nosso sistema que ele não aceita os 749,50, por exemplo. Entendeu? Porque 750 é a metragem mínima que o bombeiro definiu para ter alguns sistemas a mais do que o básico. O básico hoje seria extintor, iluminação de emergência e placa indicativa de saída. Toda edificação de baixa complexidade tem que ter esses 3 sistemas sempre. Se eu tiver uma edificação com 750 metros, eu tenho outros sistemas além desse. Então, na verdade, nós já estamos corrigindo o sistema para que ele não acuse os 750 especificamente como alta complexidade. Ele ainda teria uma margenzinha de erro para baixa complexidade. Se a senhora hoje colocar no sistema 750, automaticamente ele vai dizer que é uma edificação de alta complexidade. Mas aí exatamente, aí ele vai dar como baixa complexidade. Essa vistoria, como eu falei para a senhora, o bombeiro ele tem até 5 anos para fazer essa vistoria. Claro, se eu souber onde é o prédio, se eu já conhecer o prédio, mas mesmo assim eu conhecendo, se eu tiver alguma dúvida, eu posso ir lá no meu link e colocar vistoria prévia. Eu vou até o local fazer essa vistoria, aí nós temos um prazo aí de 30, 40 dias para fazer a vistoria. Porque quando nós preenchemos o requerimento, faz a pergunta, você gostaria que
fosse até o local fazer a vistoria? Então, Isso, exatamente. A vistoria prévia ou posterior. Isso, aí a senhora seleciona. Mas não quer dizer que eu, enquanto vistoriador, vou seguir a sua orientação. Como eu falei, se eu conhecer a edificação, eu vou seguir sem problema nenhum. Até mais. Eu posso botar essa vistoria posterior por até 5 anos. O bombeiro só vai fazer a sua vistoria daqui a 5 anos. Mas a senhora vai ter os alvarás regulares sem problema nenhum. mas o meu atestado sai para cada um ano. Isso, exatamente. Então, a senhora vai receber um atestado de edificação em regularização. Após a vistoria, aí sim a senhora vai tirar um atestado de funcionamento. São 2 atestados que têm o mesmo valor, só que eu estou regularizando primeiro toda a edificação, após essa regularização, a empresa pega o alvará definitivo. Por que disso? Porque, na verdade, eu vou emitir 2 atestados. Eu vou emitir um atestado para a sua empresa e vou emitir um atestado para o prédio como um todo. Por exemplo, o condomínio do prédio. Entendeu? São 2 vistorias. Na verdade, é uma vistoria que eu libero 2 documentos. Um para a sua empresa e um para o corpo do prédio. Nesse período que, vamos supor, depois que você vai lá fazer a vistoria, o prédio não está... Quanto o prazo que nós temos para regularizar? Na verdade, aí sim entra o poder de polícia. Eu vou analisar a situação do prédio, eu posso dar para o senhor 30 dias, 60 dias ou 1 ano, dependendo da complexidade. Lembrando que quanto mais tempo demorar, mais tempo o senhor vai demorar para ter o atestado. E o descumprimento desse prazo, aí o poder de polícia é aplicado. Cabe uma multa, se não for cumprido, aí tem outras sanções que a legislação prevê. Até, dependendo do caso mais grave, até a interdição do imóvel. Nós estamos há 2 anos, mais ou menos, é isso, né, Major Coronel? Aplicando já o poder de polícia, não tivemos problema com relação a isso ainda. Já aplicamos algumas multas? Sim, já aplicamos algumas multas. Principalmente para eventos transitórios. O cidadão quer fazer um evento, aluga um local e esse local não teve vistoria prévia e mesmo assim ele faz o evento. Cabe uma aplicação de multa por fazer o evento sem o atestado de vistoria do bombeiro. Mas é dado um prazo. Geralmente a gente senta com o cliente e pergunta, faltou um extintor ou luminária. 10 dias o senhor resolve? 15 dias o senhor resolve? Não. 15 dias eu resolvo. É feita uma notificação na hora, dando o prazo, o responsável assina, eu insiro no meu sistema de gerenciamento de infrações e eu tenho um cartório hoje no quartel que ele fica monitorando esses prazos. Deu 30 dias, ele vai avisar, senhor, a vistoria do fulano já venceu, mesmo o senhor não pedindo o retorno, eu vou até o local, porque aí já passa a ser um descumprimento de legislação. Então eu tenho a obrigação de voltar lá para verificar. Não cumpriu, cabe as sanções da lei. Cumpriu, eu libero o alvará de funcionamento. O senhor cumpriu antes do prazo estipulado. O senhor vai solicitar o retorno da vistoria, nós vamos lá no local, conferimos, estando ok, o senhor sai com o alvará de funcionamento para lá. Eu tenho um cliente que está querendo alugar uma sala, só que a sala nesses prédios é muito antigos e irregulares. E parece que a sala está bem precária. Assim. O bombeiro faz uma pré-análise da sala, vai se fazer para ele, precisa mudar essa fiação, precisa botar um extintor de incêndio aqui, esse tipo de vistoria. Não, só a partir do momento que ele solicitar a vistoria. Iríamos nós ter tempo hábil para fazer uma prévia antes, porque para nós ia ser muito bom na hora da vistoria, estaria tudo ok, mas infelizmente não temos condições de fazer isso. Até porque, pelo assim, a consulta de viabilidade na prefeitura, para botar naquele local um comércio, é aprovado, é adequado. Aí vai para o bombeiro, depois da empresa já registrada. Quer dizer que ele pode fazer uma reforma e chegar lá na reforma, o bombeiro entender que aquilo ali está tudo irregular, e aí ele vai gastar 2 vezes. E aí eu acho que entra então o contador com o papel mais importante. Vamos lá, primeiro. Então, se alguém chegou em empresa de vocês, ele quer abrir uma firma, vale a seguinte observação: procure a regularização do Corpo de Bombeiros, verifique se essa edificação está ok, certo? Verifique se ela está ok, verifica a BMEG, ou seja, não atira o cara, essa expressão não é específica, tá? Não atira o cara contra uma loja regular, porque senão ele vai ter problema depois. Ele vai abrir o comércio dele, tá? Ele vai estar com todos os... Então, isso é muito importante, esse serviço que vocês fazem. Oriente lá o cliente assim, dá uma chegada na prefeitura, passa no bombeiro e verifica se essa edificação está regular. Se não estiver regular, procura outro comércio, certo? Tá? E outro detalhe importante é o seguinte: no processo de regularização, muitas vezes essa edificação ela vai precisar de um projeto. E aí vale a seguinte observação: nós temos muitos bons profissionais e péssimos profissionais no mercado.
Às vezes é um engenheiro novo, é um arquiteto novo que está fazendo pela primeira vez o preventivo. Então, nunca oriente, não dê orientação de que seja pago a totalidade, isso é óbvio. Mas muita gente, pô, eu quero projeto, mas paga 100%, depois eu entrego o projeto. Isso é história para fadinha do dente, certo? Então, faz um contrato de prestação de serviço com esse arquiteto, com esse engenheiro, para que seja feito. Só vai receber quando efetivamente estiver com o projeto aprovado. E outro detalhe importante também, as instaladoras. Vocês vão ver muitas vezes assim, olha, a colocação do ciclo extintor resolve. Mentira. Isso tem que ser feito mediante o projeto. Se nós formos vistoriar a edificação, não estiver conformidade, aquele bloco autônomo, aquele detector de fumaça, aquele extintor em conformidade com o projeto, não adianta que ele não passe. E aí começa a intriga. O bombeiro veio aqui, lavrou um enterro enorme. Não, qual o objetivo? Nós seguimos como você segue um contrato, nós seguimos um projeto. Então, esses são cuidados importantes que talvez vocês não sabiam e vale isso, certo? Procure um bom profissional, oriente que a instalação do sistema seja feita pela supervisão do profissional, para que depois sim possa ser feita a vistoria com critério. Tá? Então, e antes disso, não esqueça, tá? Pergunta a viabilidade, verifica se está em conformidade, se a sala está regularizada, questiona o proprietário, porque ele aluga, tá? Então, dando informações. Eu lembro que nós fizemos isso lá na região de Itajaí Balneário, com os contadores, o resultado foi excepcional. Parou de efetivamente acontecer esse problema do cara pegar qualquer loja e depois está com problema que fica o contador. Aí o contador joga o bombeiro, o proprietário fica aquele jogo de empurro e não resolve nada. Ok? Só para complementar, por exemplo, Florianópolis tem um dia específico para essas consultas, né, Tenente? Em São José nós não temos um dia específico para isso. O que pode fazer é assim, eu estou passando ali em São José e gostaria de saber sobre uma edificação. A gente pode prestar essa informação, até podemos. Eu não posso detalhar o histórico dessa edificação. Se eu perguntar, essa edificação está regularizada no bombeiro, eu posso dizer, não, ela não está, ou está em regularização. Isso eu posso te alertar sem problema nenhum, conforme a disponibilidade de tempo que o meu protocolista lá tiver, entendeu? Mas nada impede de passar na frente do quartel, queria tirar uma dúvida. Pode vir, se nós tivermos disponibilidade, nós vamos atender sem problema nenhum. Nós não temos, hoje nós temos em São José um dia específico para consulta técnica, mas aí é para engenheiros e proprietário de imóvel. E é uma coisa que já abrange o projeto, como o coronel falou, a vistoria de habites. Para os alvarás de funcionamento, o meu protocolista está autorizado a dar algumas informações. Como eu falei, eu não posso liberar um documento se não for para o responsável técnico ou para o proprietário do imóvel. Mas se tu passar lá e perguntar, eu gostaria de saber se o Dias Velho tem viabilidade de bombeiro. Não, o Dias Velho está em processo de regularização, por exemplo. Essa informação a gente pode dar. Não temos disponibilidade de tempo para deixar um dia específico para isso. Hoje eu não consigo fazer isso porque eu atraso uma vistoria. Se eu perder 1 hora no quartel para te atender, por exemplo, eu perco de fazer 2, 3 vistorias, no mínimo. Né? Claro que são situações, são quartéis distintos, são municípios distintos. Hoje Florianópolis consegue fazer isso, talvez amanhã a gente consiga fazer isso também. Mas a informação a gente passa até por telefone, até por e-mail. Depois a gente pode deixar para o André aqui o nosso e-mail de contato na região de São José, o telefone para contato. A gente atende sem problema nenhum, desde que haja disponibilidade de tempo também. Assim como os senhores, né, que é a vida corrida, nós também temos a vida muito corrida. Né? Então, para ver essa regularização do bombeiro, não tem nenhum um sistema online e nada, só indo lá ou telefonando? É isso? Hoje, pelo site, o senhor não consegue saber se a edificação está regularizada ou não. Somente a sua vistoria. Pelo código de solicitação que é gerado e pelo número do protocolo, o senhor tem toda a informação da sua vistoria. Se ela foi liberada, se não foi liberada. Então, como é que eu vou orientar o meu cliente para ele alugar uma sala? Eu tenho que pedir para ele ir lá no Teria que ir no quartel para ter uma informação sobre o prédio. O ideal é que o proprietário já soubesse, né? Não, está regularizado. Na verdade, o proprietário já deveria passar essa informação. Eu tenho mas tem uns caras que não querem. O bombeiro ele tem alguma previsão, alguma coisa de sistema, como a prefeitura, consulta a viabilidade. Tu consultar o imóvel, você tem essa ideia de bolar esse tipo de coisa para facilitar o serviço para o contador ou para o próprio cliente, no caso? Sim, nós queremos modelar o sistema para isso, tá? Não vou falar das limitações enormes que tem em relação a isso, tá? Mas